Olá pessoal, vamos iniciar então a nossa sexta aula sobre TGA, Teoria Geral da Administração. Então iniciaremos essa nossa sexta aula falando sobre Teoria das Relações Humanas, ok? Essa escola também foi basicamente um movimento de oposição à desumanização do trabalho decorrente dos rígidos métodos científicos da teoria clássica. Como vimos lá, os autores antigos, os que desenvolveram as teorias de administração, consideravam os homens apenas como objetos, como partes, como máquinas, enfim. E essa teoria, ela tem esse contraponto, essa desumanização do trabalho, ok? O indivíduo deixa de ser visto apenas como uma peça de máquina e passa a ser considerado como um ser humano, como um todo. A escola começou a enfatizar a importância da satisfação humana para a produtividade, ok? A produtividade, ela vai além da produção. Então, nas teorias anteriores, nós estávamos muito preocupados com a produção. E aqui a gente, junto aí com a teoria de sistemas, junto com a teoria neoclássica, estruturalista, tudo isso vai levando a um processo muito mais de verificação, de análise, de controle de produtividade, ok? A produtividade é aquilo que eu faço da melhor maneira possível, de forma estabilizada, de forma perene, com efetividade, ok? Não só eficiência, não só eficácia, como efetividade também. É aquilo que eu mantenho ao longo do tempo, aquilo que eu melhoro, ok? A transferência da ênfase na tarefa e na estrutura para a ênfase nas pessoas. Então, aquilo que eu olhava, como descrição de cargos na burocracia e no próprio, na teoria de sistemas, e aquilo também que eu olhava na estrutura, na teoria estruturalista lá, e na neoclássica, aproveitando essa teoria para pensar em resultado, aqui nas relações humanas, você tem muito mais essa ênfase na pessoa, a pessoa como o fator mais importante para a construção de lucro, para a produtividade, para o resultado, ok? Uma visão da organização informal, ou seja, através das pessoas, você consegue enxergar que toda organização, ela tem a administração formal, dita aqui inclusive na teoria neoclássica, na burocrática, enfim, em todas as outras anteriores. E você aqui também verifica que existe uma organização informal. As pessoas formam grupos, esses grupos também têm desejos e objetivos paralelos àqueles da organização formal. E isso tem que ser verificado, isso tem que ser levado em consideração, ok? Muito bom. Então, dentro da origem aí da teoria das relações humanas, ela basicamente surgiu da necessidade de corrigir essa desumanização do trabalho, esses métodos rigorosos, científicos e bastante precisos, que eram todos calculados aí por Taylor, principalmente, e na teoria burocrática também, na própria teoria de sistemas, Então, tem-se que tomar um cuidado com essa desumanização e por isso surge a teoria das relações humanas. Através dessa pesquisa, a pesquisa de Hoxie, considerada como um dos principais alertas à autocracia do sistema Taylor. Então, essa crítica toda que eram realizadas sobre esses sistemas muito voltados à estrutura, muito voltados a tempos, métodos, muito voltados a dar ordens e seguir ordens, enfim. E com isso vai se crescendo aí uma necessidade de considerar o ser humano de uma forma um pouco mais presente nessas decisões, nesses processos, ok? Essa pesquisa de Hoxie, ela foi realizada pelo Senado americano, dividido pelo professor Hoxie da Universidade de Chicago.
O objetivo era estudar as frequentes greves e tumultos de operários norte-americanos, descontentes, não é, com esse tipo de tratamento, com esse tipo de abordagem, ok? E o resultado mostrou os inconvenientes desse sistema Taylor, não é? Tudo aquilo que essa desumanização, né? Esses métodos rigorosos, científicos, muito precisos, os seres humanos não se adaptavam muito bem a esse tipo de condução, a esse tipo de relação, ok? E a necessidade da humanização ou democratização da administração veio daí. Você precisava democratizar, fazer as pessoas participarem, né? Fazer com que as pessoas concordassem com aqueles objetivos, como vimos aí na teoria neoclássica, né? Fazer uma administração por objetivo sem considerar as pessoas também é desumano, ok? O desenvolvimento das ciências humanas, principalmente a psicologia e a sociologia. Então, o próprio desenvolvimento dessas ciências, desses estudos humanos, não é? Eles vão contribuindo diretamente dentro da administração para se criar uma administração muito mais competente, ok? Teve como principal personagem George Elton Mayo. Então, esse Elton Mayo, nascido na Austrália, formado em antropologia e medicina, professor em Harvard. Começou lá atrás, quando vocês se lembram, em uma das nossas aulas, quando nós citamos a experiência de Hawthorne, ok? Essa experiência foi já um primeiro passo a essa relação, né, humana com o trabalho. Então ele concentrou as suas pesquisas no estudo do relacionamento dos trabalhadores entre si, com atenção ao impacto da satisfação não econômica na produtividade, ou seja, não só como Taylor e Fayolle faziam lá, né, pagamento de salários que satisfaziam as necessidades ou até mesmo o ganho, não é, de acordo com a produção, de acordo com o nível, né, a quantidade de itens produzidos. Então ele levava em consideração aqui outros aspectos dessa relação, né, do capital com a força de trabalho, aspectos sociais, né, aspectos individuais, né, aspectos de uma maneira não econômicos. Considerava que os avanços tecnológicos e industriais do século XIX não foram acompanhados por alterações correspondentes nos métodos de trabalho. Então, a própria evolução, né, dessa revolução industrial, a própria evolução da tecnologia, ela não levou em consideração, não é, essas alterações nas necessidades das pessoas, nas alterações, né, correspondentes aos métodos de trabalho também. Então era necessário se construir aí algo que se aproximasse mais da atual condições, né, dos trabalhadores, dos seres humanos, das necessidades, do entendimento dos seres humanos, ok? Então vamos aprofundar aqui a questão da experiência de Hawthorne, né? O objetivo era detectar de que modo os fatores ambientais influenciavam a produtividade dos trabalhadores. Isso foi dividido em 4 fases, né, realizadas entre 1924 a 1932. Então, dentro ainda lá das teorias clássicas, né, da administração científica, ok? Os estudos da iluminação, né? O objetivo era conhecer o efeito da iluminação sobre o rendimento. Então, era um trabalho de pesquisa científica e ele envolvia estudar essa relação direta que a iluminação tinha sobre o rendimento, né, dos trabalhadores, ok? Foi feito também uma segunda sala de montagem de relés, por exemplo, o objetivo de verificar sobre condições monitoradas quais os efeitos das pausas para o descanso e da fadiga sobre a produtividade, ou seja, aquelas paradas, né, que até hoje existem em processos intermitentes, por exemplo, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, tem que se parar 15 minutos, 10 minutos, enfim, isso é uma regra, né? Mas naquela época não. Então ele montou, vamos dizer assim, uma sala diferente lá para a montagem, por exemplo, aqui de peças, né, de relés,
para fazer essas condições monitoradas. Então foram experiências que foram sendo feitas, ok? Iluminação, paradas. O terceiro objetivo era um programa de entrevistas, né? Entrevistar os empregados para identificar as suas opiniões a respeito do trabalho, né? As condições do trabalho e de supervisão, se aquela supervisão era adequada, se estava o relacionamento entre os funcionários e a supervisão, ela era producente, não é? Aquilo tinha, de certa maneira, uma relação direta com o que o funcionário pensava a respeito daquilo que ele estava realizando. E o quarto objetivo era uma sala de montagem também de peças, nesse caso de terminais. O objetivo era estudar com maior intensidade o mecanismo de processos, né, de pequenos grupos, analisando a organização informal. Então aqui ele conseguiu reunir todas aquelas informações que falamos sobre o mecanismo dos processos, como era desenhado cada processo, cada posto de trabalho, né, o que cada um deve fazer, e aquela organização informal que todos nós verificamos que, além da administração formal, né, existe uma organização informal, por afeição, por parentesco, enfim, não importa. O motivo que leva a essa organização informal é esse desejo das pessoas de participarem de uma forma diferente, da democratização dos processos produtivos, da administração da empresa, ok? As pessoas são motivadas principalmente pela necessidade de reconhecimento, de aprovação social e da participação nas atividades dos grupos sociais, conceito de homem social. Isso, basicamente, foi o que foi a conclusão de que se chegou, ou seja, que todas essas experiências, né, nesses 4 passos aqui, levaram, né, nessas pesquisas, levaram a essa conclusão. Era um conceito que surgia, então, de um homem social e não funcional e não econômico, ok? Como vimos aí nas teorias anteriores. Então, dessa forma, a conclusão dessa experiência de Hawthorne, ela verificou o seguinte: o nível de produção é determinado pela integração social e não pela capacidade física dos operários, como era apregoado lá atrás por Taylor, não é? O operário não reage como indivíduo isolado, mas como membro de um grupo social, ok? A empresa passou a ser vista como um conjunto de grupos informais, cuja estrutura nem sempre coincide com a organização formal. Então, o reconhecimento de que o organismo, né, as pessoas, elas são um grupo social, elas formam grupos sociais independentemente de qualquer organização formal, fazendo com que, às vezes, o tratamento, né, o objetivo, os sistemas, eles se tornem cada vez mais complexos, ok? Os elementos emocionais e mesmo irracionais passam a merecer maior atenção. Então, como você verificou na conclusão anterior, o homem social, não é? Tudo aquilo que faz parte da emoção, até mesmo de comportamentos irracionais, né, merecem aí uma atenção maior para se administrar uma organização com maior competência, com maior dinâmica, com melhores resultados, interrelacionamentos, enfim, tudo o que discutimos bastante de forma isolada agora teria que ser verificado de uma forma mais com foco, né, com foco nas relações humanas. Então, as conclusões apresentadas por Elton Mayo aí no livro The Human Problems of an Industrial Civilization, publicado em 1933. Em essência, Mayo diz que o desempenho das pessoas depende muito menos dos métodos de trabalho, segundo a visão da administração científica, do que dos fatores emocionais ou comportamentais. Destes, os mais poderosos são aqueles decorrentes da participação do trabalhador em grupos sociais. Então, o homem social, ele tem que participar de grupos, né,
o Maio enxerga o homem como social, e por isso esses grupos é que levam a motivação, é que levam as pessoas a terem motivação a fazer parte de uma organização. A fábrica deveria ser visto como um sistema social, não apenas econômico ou industrial. Então, dentro da teoria de sistema, você analisava muitos processos, muito a parte econômica, a parte industrial, sistemas industriais e econômicos. E agora você teria também que verificar a participação do homem dentro desses sistemas, para melhor compreensão do funcionamento e da eficácia, segundo Maximiano, aí de 2002, o livro dele, ok? Então tudo isso é voltado à relação humana, e o homem social, ele verificará para sua motivação as recompensas e sanções sociais. É o que realmente define o rendimento do trabalhador, não é? Então o trabalhador, além do fato econômico, não é? Ele verifica as recompensas e as punições para que ele defina, Isso interfere diretamente no resultado. Com a experiência de Hawthorne, a organização industrial passou a considerar suas duas funções básicas, a função econômica e a função social, ok? Aqui, então, além de olhar todos os fatores econômicos, temos que olhar essas relações de recompensas, de sanções, de participação de grupo, do homem social como um todo, ok? A administração passou a utilizar, então, novas palavras e dar importância aos seus significados, como motivação, liderança, comunicação, organização informal e dinâmicas de grupo. Tudo isso veio com o advento dessa teoria das relações humanas, perfeito? Qual que é a abordagem humanística, então, não é? Sobre essa questão do homem social. Ela veio aí dessa experiência de Maio, na Western Electric, em Hawthorne, no que é a influência da iluminação e de outras coisas mais, como vimos aí, da participação de grupos, da integração de informações de grupos informais, enfim, da necessidade da democratização das decisões, tudo isso que foi verificado aí na experiência de Hawthorne, ok? A integração e o comportamento social passaram a ser bastante importante, não é? Verificar esse sistema de recompensas e sanções dentro do comportamento social de cada indivíduo dentro da organização. A participação nas decisões, fundamental, As pessoas têm que se sentir parte do grupo. A empresa, como um grupo social, ela tem que ter uma democratização onde haja participação nas decisões, ok? O próprio conteúdo do trabalho, O trabalho em si só, ele não pode ser tão mecanizado, ele não pode ser tão delineado por regras e por normas e por leis apenas, não é? As pessoas têm que participar desse processo de divisão de trabalho ou até de integração de processos. Segundo Kurt Lewin, as pessoas têm dois tipos de atitude, uma imediata e uma permanente. Para que os administradores, na verdade, é que tem que pensar nisso como uma ideia, não é assim? Então, você vai sempre levar em consideração que para resolver problemas, você terá que ter duas atitudes, uma imediata e uma permanente. A imediata era para corrigir os desvios, não é? E a permanente era para estabelecer um novo padrão, ok? Então, tudo isso aqui, que Kurt Lewin discute, dentro dessas abordagens humanísticas, é muito importante para o desenvolvimento, por exemplo, da teoria da qualidade total, onde você tem as reuniões de grupos, de TQC, para que se resolvam problemas, para que as empresas trabalhem em grupos, e esses grupos sociais resolvam os problemas, até mesmo nas teorias que foram posteriormente implantadas,
por americanos na reconstrução do Japão, elas vieram dessa abordagem de duas atitudes, né? Uma imediata e uma permanente. A maioria dos problemas tratados até hoje nas empresas, eles são tratados com esse conceito. Você sempre terá que ter duas atitudes. Você vai ter uma atitude imediata para corrigir aquilo que está acontecendo naquele momento e, posteriormente, uma permanente, que é para restabelecer um padrão novo ou reestabelecer as condições para que o padrão atual volte a funcionar. Isso funciona para todos os processos dentro de uma empresa, ok? Dentro da administração de processos como um todo. A escola de administração humanística teve sua maior influência na Europa, sendo que um número razoável de importantes intelectuais europeus viu-se na luta entre a administração científica e a administração humanística, não é? Então, essa questão ela é bem cultural, ela foi se desenvolvendo à medida que as pessoas foram evoluindo, não é? Assim como sistemas evoluíram, né? Tecnologia evoluiu, sistemas industriais, processos, a estrutura das empresas evoluiu, não é? A teoria neoclássica, até mesmo da economia, participando aí uma parte da intervenção do governo, onde o governo se definia quais eram as funções essenciais, né, da administração pública e da administração privada, né, do comércio, enfim, tudo isso foi se delineando, se construindo através da evolução do homem, não é? O homem também foi evoluindo, junto com todos esses processos tecnológicos e essas estruturas, ok? E com isso, então, você tem uma teoria comportamental, né? Surge aí uma teoria comportamental. O homem administrativo, né? Aquele que procura a maneira satisfatória e não a melhor maneira para fazer um trabalho. Então, o homem administrativo, ele é, ao mesmo tempo, alguém que vai procurar uma satisfação em realizar um tipo de trabalho, e não somente a melhor maneira, pode ser uma maneira que ele considere mais satisfatória. Não procura o maior lucro, mas o lucro mais adequado, não o preço ótimo, mas o preço razoável. Ou seja, trazer a democracia para dentro da administração não é uma tarefa fácil, o que na verdade acaba acontecendo, não é? Até hoje em dia, é que as empresas, na verdade, procuram o homem que satisfaz, né? Procuram a pessoa certa para o lugar certo, de acordo com aquilo que a empresa deseja. Então, hoje, quando temos aí o mercado de trabalho, não é, bastante competitivo, se ouve falar muito em perfil, não é, em adequação ao perfil, aquilo que é exigido. Então, as empresas buscam aquele profissional específico que pensa, né, de forma satisfatória, de acordo com o que ela própria deseja. Então, acontecem dois movimentos, né? Um é o próprio homem procurar uma maneira satisfatória de realizar o trabalho, e o outro é a organização buscar alguém que satisfaça aquela necessidade, de acordo com a cultura dela, né? Com o clima organizacional da própria empresa. Então, segundo Simon, a teoria das decisões, baseada, dizia lá atrás, Kurt, ela também é em cima de uma imediata e uma permanente. Você sempre vai ter, né, essa natureza dual do indivíduo, né, o homem social e o homem racional. Então você irá resolver os problemas sociais através de soluções que levem em consideração uma decisão imediata ali e uma permanente para corrigir, não é? Para se estabelecer um padrão ou para buscar um novo padrão, uma forma mais competente de realizar determinada atividade ou tarefa, ok? Então vamos abordar também, nessa teoria comportamental, essas teorias X e Y de MacGregor, não é? Onde era definido que o comportamento X
era o que não era desejado, e o comportamento Y era o novo, era o resultado, era aquilo que era desejado. Isso para quê? Para encaixar já nesse momento aqui aquilo que falamos sobre o homem buscar uma maneira satisfatória de realizar uma atividade. E as empresas, por outro lado, buscavam uma aderência, ou seja, buscavam o homem que satisfaria a necessidade que ela gostaria que fosse. Então, essas teorias, né, de comportamento, né, de como as pessoas deveriam se comportar, elas foram se adequando, né, umas às outras, fazendo com que essas teorias humanísticas, essa visão do homem, e essa relação entre capital e força de trabalho, vão até os dias de hoje levando muito desses aspectos, né? O que um deseja e o que o outro deseja, e o encaixe, né? A adaptação de um ao outro. O que é mais provável é que o homem tenha que se adaptar às necessidades, às condições da empresa. E por isso, então, essas teorias X e Y, né? Aquilo que não é desejado e aquilo que é desejado. É uma forma de alinhar, de trazer novamente o homem, o ser humano, àquele tipo de comportamento desejado pelas empresas. Porém, considerando sim a democratização, a participação na tomada de decisão, não é? Essas relações de grupos informais, enfim, tudo isso passou a fazer parte da administração, porém com uma visão no foco, no resultado. E para isso a busca, né, de um ideal de pessoa, né? Aquela, quando a gente fala do homem que satisfaz, estamos falando do homem que satisfaz as necessidades da empresa, ok? Likert, né? As organizações são sistemas sociais onde as pessoas se relacionam numa matriz linear. O que Likert fez? Ele delineou uma forma, né? um estilo de comportamento onde o homem ia do menos participativo ao mais participativo, do menos liberal ao mais liberal, né? Uma matriz linear onde você tinha comportamento 1, 2, 3 e 4, que faz com que algumas organizações vão enxergando, né, o nível de participação, né? No nível 1 é participação zero dos operários. No nível 2 ele já pode dar sugestões. No nível 3 ele já participa de decisões. E no nível 4 ele toma decisões, inclusive já sem a interferência do próprio líder, não é? Isso é uma forma também de você ir encaixando as pessoas de acordo com o comportamento e o desejo de cada organização, né? E Chester Barner também tem a teoria da aceitação da autoridade. Então a autoridade, ela, na maioria das teorias vistas anteriormente aqui, ela sempre foi uma imposição, não é? A questão da autoridade, do poder, da dominação, conforme vimos. Então aqui nessa teoria da aceitação da autoridade, as pessoas têm que aceitar quem vai ter essa autoridade e como essa autoridade será exercida, ok? Muito bem, então dentro das teorias humanísticas nós vamos dar uma paradinha aqui e voltamos na próxima aula, ok? Até aqui eu agradeço, muito obrigado e até mais.